muito bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para podermos aprender dele, para podermos, com uma postura de humildade, entender o que o Senhor nos diz na sua palavra e para podermos ser cristãos mais devotos, mais fervorosos. E hoje vamos continuar a falar de oração. Se os irmãos lembram, a última vez que eu estive a pregar, falamos em oração em 1 Timóteo 2. E hoje convido os irmãos para irmos a Efésios. Efésios capítulo 6. Vamos ler dos versículos 18 ao versículo 20. Efésios capítulo 6, do 18 ao versículo 20. Está ali mais no fim da Bíblia. Diz assim, Efésios 6, 18 ao 20. Diz assim, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Como cristãos, irmãos, nós vivemos numa guerra. E não é uma guerra contra uma força deste mundo, mas a palavra do Senhor diz que é numa guerra espiritual. É uma guerra na qual o cristão, todos os seus dias até a sua morte, ou até Cristo nos encontrar na sua vinda, vamos viver. É uma guerra, diz a palavra, onde o nosso maior inimigo é Satanás e onde as suas vitórias são as nossas quedas. Quando nós pecamos, é uma batalha que Satanás ganhou. Quando nós ficamos em silêncio como igreja, deixando de levar o Evangelho, é uma batalha que o diabo ganhou. A palavra do Senhor também, em Apocalipse, por exemplo, diz que o diabo continuará a fazer guerra à descendência de Cristo. E esta passagem que nós lemos aqui forma parte de uma passagem maior, que começa no versículo 10 e vai até o versículo 20. Nós vamos pegar somente o fim. E algumas Bíblias incluem já o título desta passagem de 10 versículos, que é a armadura de Deus. Ou seja, o Senhor colocou esta passagem para que nós, como cristãos, aprendamos a resistir à tentação. Quando aqui aparece no versículo 13 o dia mau, não é aqui um dia mau no sentido de um problema do dia a dia. É naquele dia realmente onde nós somos tentados profundamente para pecar. E, lastimosamente, apesar de nós termos esta passagem poderosa e outras mais, temos perdido como povo cristão muitas batalhas. No casamento, por exemplo, nas famílias, nas igrejas, quantas igrejas não se têm dividido, né, por causa de um pecado. Então, irmãos, às vezes isto acontece porque nós subestimamos o poder de destruição do pecado. Contudo, também às vezes podemos subestimar o poder da oração para ficarmos firmes. E se repararmos nesta passagem, do 10 ao 20, estes 3 versículos que nós lemos, é a maior porção em relação à armadura de Deus, né? Fala de justiça, de verdade, do Evangelho, mas é na oração onde o apóstolo Paulo fica mais tempo. E uma ênfase que ele quer dar. O cristão, para ficar firme no dia da tentação, no dia mau, ele deve estar a viver uma vida de oração. Por isso, titulei esta mensagem é a oração que resiste às tentações.
a oração que resiste às tentações. E a primeira frase nos dá a primeira característica desta oração. O apóstolo Paulo diz aqui: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Em todo o tempo. A origem da palavra tempo aqui não é a palavra cronos, na qual nós derivamos e utilizamos a palavra cronômetro. É outra palavra que é kairos. É uma situação, é um tempo determinado por Deus. Às vezes com um povo, às vezes com o mundo todo, às vezes em situações particulares da nossa vida. Então aqui o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar em toda a circunstância da vida, independentemente pelo momento que estejamos a passar, como pessoas, como famílias, como igreja, como nação, e neste caso, por exemplo, com a situação do Covid, como humanidade. Independentemente disso, o cristão ora com oração e súplica. E depois, no final da frase, o apóstolo Paulo diz, no Espírito. Se os irmãos estão a ler o Novo Testamento, por acaso, e gostaria que reparassem quantas vezes a palavra do Senhor diz no Espírito ou em Cristo, né, que tem a mesma origem no ou em, no Espírito Santo, em Espírito e em verdade. Constantemente nós vamos encontrar esta frase. Poderá passar desapercebida, mas é muito importante. O que quer dizer este no Espírito? Nós às vezes podemos achar que é algum tipo de êxtase cristã, que é uma coisa que acontece lá às vezes, chegamos a uma êxtase e é ali que estamos no Espírito. Depois não. Quando alguma pessoa acha que está a falar numa língua diferente, nós acreditamos que isso é uma interpretação superficial de algumas passagens da Bíblia. Então, que é no Espírito. Cristo diz, por exemplo, à mulher samaritana, que os verdadeiros adoradores adoram em Espírito e em verdade. No Espírito, irmãos, é quando nós estamos na presença de Deus. Essa nu significa em, dentro de. Por exemplo, aqui nós estamos no templo. Temos comunhão uns com os outros e este espaço permite essa comunhão. E com Deus acontece o mesmo. Ou seja, no Espírito, ou seja, nessa esfera, nesse ambiente, nessa vida diante de Deus, que o Espírito Santo nos permite ter. Sem o Espírito, não pode haver essa comunhão com Cristo e com o Pai. É pelo Espírito Santo que nós conseguimos viver isso. E esse no Espírito é vivido na igreja ou fora da igreja. Em casa ou fora de casa. Em Portugal, no Brasil, em África. No Espírito não tem restrições físicas. É um estado cristão que pode viver cada segundo da sua vida. Um comentário em relação a esta passagem que eu gostei muito, diz: o Espírito é a atmosfera da vida do crente. E à medida que vive no Espírito, receberá graça para vigiar, bem como poder para continuar em oração. O apóstolo Paulo também nos diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito que nos ajuda, irmãos, a ter uma vida correta de oração. Contudo, apesar de que nós podemos entender isto, às vezes a oração se pode tornar um hábito egocêntrico,
centrado em nós. Vamos orar, pedimos por isto, estou com este problema, estou com isto. Amém. Mas este versículo nos mostra uma outra verdade em relação à oração que resiste às tentações. E a segunda frase que está aqui no versículo 18, e diz: e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos. A primeira frase é uma oração no Espírito e contínua. Nesta segunda frase, nós aprendemos que a oração deve ser a favor de toda a comunidade cristã. Aqui o termo santos não é aquela personagem muito importante na história do cristianismo que fez alguma coisa destacada. É verdade, é um santo, mas no sentido de ser um cristão. Então, nesse sentido, todos os cristãos são santos. Foram santificados, purificados dos seus pecados por causa do sacrifício de Cristo. Nós vamos ver isso, que em várias cartas é o título normal para a igreja, os santos. Não é aquela personagem, mais uma vez, histórica. Então, irmãos, a nossa oração não deve ser somente por nós, pelo nosso problema, pela nossa família. Deve ser a favor de toda a comunidade cristã. De uma maneira local, aqui nós, Igreja Batista da Parede, também uma maneira evangélica. Todas as igrejas evangélicas daqui de Portugal, também nos devemos juntar em oração. E também universal. Irmãos em outras partes do mundo precisam das nossas orações. Algumas sugestões para os irmãos ter uma vida de oração a favor da comunidade cristã. O que nós podemos fazer como cristãos para isto? Uma é utilizar as conversas que nós temos entre cristãos para levar isso em oração. Se calhar nem sempre temos a oportunidade de estar numa reunião de oração todos juntos. Mas nós, numa conversa, podemos ouvir que o irmão está a trabalhar, vai fazer uma viagem ao Brasil, ou vai voltar do Brasil, com o irmão está a tratar um assunto legal. Podemos ouvir alguma conversa que o irmão está com alguma dificuldade, etc. Essas conversas, irmãos, são boas para enriquecer a nossa comunhão, é verdade, mas também devem ser motivos para nós levarmos a casa e orar pelo irmão, pela irmã, por aquela situação, por aquela família, por aquele irmão que nos visitou, por aquele irmão que já há algum tempo deixou de vir à igreja. Então, essas conversas são ricas para a nossa oração, enriquecem essa comunicação com Deus. Outra aplicação para nós, irmãos, é não reduzirmos a comunhão cristã aos tempos de convívio. Às vezes nós podemos achar que somente quando há convívio é que há comunhão. E mais agora com esta questão do Covid, que nós não podemos ter comunhão, lá atrás, ter aquele café que nós tínhamos habitualmente, os almoços, os jantares, etc. Temos saudades. E realmente acho que vamos fazer uma grande festa quando possamos novamente ter essa liberdade. Contudo, a comunhão cristã não está restringida a isso só. E, muito importante, é bíblico e devemos continuar a fazê-lo, é um mandamento. Mas também esse relacionamento através da oração. Embora não tenhamos tempo lá atrás no café, nos almoços, nós, irmãos, podemos estar juntos em oração, lá em casa, em oração, também aqui quando nós estamos a orarmos juntos no tempo de culto. Também, irmãos, há muitas outras denominações cristãs que nós às vezes não ouvimos notícias, se calhar não conhecemos sequer um irmão de outra denominação, mas existem, estão lá presentes, com o mesmo propósito que nós estamos aqui para falar de Cristo aos inconversos e para ajudar na santificação dos cristãos. Irmãos das igrejas presbiterianas, de algumas igrejas dos irmãos, das Assembleias de Deus, igrejas evangélicas da comunidade cristã, etc. São várias manifestações
do evangelicalismo em Portugal, que nós jamais devemos privar a nossa oração, também orar a favor deles. É ali onde há muita comunhão, muito amor, graça e misericórdia, quando nós, como povo evangélico, também mantemos essa vida de oração a favor deles. A passagem continua e o apóstolo Paulo vai destacar um grupo determinado também de pessoas pelas quais nós devemos orar. Reparem o que a palavra diz no versículo 19 e no versículo 20. E por mim, apóstolo Paulo, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Irmãos, quando nós vemos e conhecemos a história do apóstolo Paulo, principalmente no livro de Atos, vamos encontrar que ele teve sérias dificuldades no ministério. Ele foi apedrejado por pregar, foi insultado, blasfemado, açoitado, passou por situações políticas e sociais que provavelmente nós nunca vamos passar. Espero que não aconteça, mas aqui no Ocidente não está a acontecer isso, em outras partes sim. O apóstolo Paulo também teve dificuldades, ou pelo menos podemos ver essa facilidade de ele se adaptar a um grupo determinado de pessoas, porque encontramos que ele às vezes pregou a comunidades judaicas. Nas sinagogas, ele ia ao sábado, ia lá e pregava aos judeus. E se nós avaliarmos, a mensagem dele estava contextualizada para aquela cultura. Ele utilizava muito questões das escrituras do Antigo Testamento para pregar a Cristo. Mas depois também encontramos o apóstolo Paulo em Atenas, em contexto religioso totalmente diferente, politeísta, com uma elite greco-romana diferente. E vemos a sua mensagem, que é a mesma, mas uma comunicação realizada de maneira mais efetiva para o grego e para o romano. Então o apóstolo Paulo é incrível como ele, apesar das dificuldades da parte social política e das dificuldades em relação aos diferentes contextos que ele pregou, ele mantinha o ministério. Mas ele sempre percebe e entende que esse ministério é dádiva de Deus, como ele diz aqui, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra. Ele não coloca os olhos nele. Nós podemos, e bem fazemos, em achar em Paulo um exemplo, mas por cima das suas capacidades e talentos, era o Senhor, o Espírito de verdade, a falar através de Paulo. O apóstolo Paulo coloca aqui o mistério do Evangelho. Ele faz muitas vezes esta frase, o mistério do Evangelho, porque às vezes também não é fácil partilhar o Evangelho. Muitas vezes nós conhecemos o Evangelho, mas quando alguém nos faz uma pergunta, podemos ter dificuldade em responder. Podemos, às vezes, não saber como responder a alguns questionamentos. É um mistério no sentido que ele deve ser revelado, dado a conhecer, ensinado uma e várias vezes a uma pessoa. Que um dia Deus lhe revela o Evangelho, abre seus olhos espirituais e ela entende e entrega a sua vida a Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve isto, ele está preso. A palavra diz aqui, sou embaixador em cadeias. O embaixador normalmente não está em cadeias, está livre, está até com pompa. Nós podemos ver aqui a embaixada de Espanha, do Brasil, Colômbia, lindos edifícios, com muita segurança, etc. Mas ele diz que eu sou um embaixador do reino de Deus, mas em cadeias. Ele está a sofrer. E eu fico impressionado como o apóstolo Paulo, em lugar de pedir, se calhar, por muitas coisas que poderá pedir, ele pede principalmente pelo avanço da obra missionária.
para que seja onde estiver, na prisão ou fora da prisão, em Roma ou em Jerusalém, a palavra seja pregada de maneira efetiva. Irmãos, esta oração a favor do avanço missionário também deve ser uma exortação para nós hoje. Nós vimos aqui já uma família de missionários, que o pastor falou. Tem havido outras famílias também que têm partilhado aqui informações. Muitos deles estão num campo hostil ao Evangelho, proibido por lei ao Evangelho. Muitos cristãos vão do culto para casa com medo de serem presos e perseguidos. Estava a falar com um amigo já há vários meses e ele encontrou um cristão chinês aqui em Portugal. Em algumas partes da China, ser cristão é complicado. E esta pessoa, este irmão chinês, era uma que vivia nessas áreas. Se o irmão lhe perguntou ao irmão chinês, e o que mais gosta aqui da espiritualidade cristã aqui em Portugal? E sabem o que ele diz? Poder cantar em voz alta. Os cultos lá não podem cantar como nós cantamos, com instrumentos, elevar a voz e bater palmas. Eles cantam suave, para que não ouçam os outros e depois chega a polícia e fiquem presos. Também há muitos anos estava a ler um livro sobre um missionário também no mundo de hostilidade para os cristãos. E é impressionante que até a maneira como se chega ao culto é diferente. Se distribuem horários para a chegada ao culto. Porque o que acontece? Se chegam muitos irmãos ao mesmo tempo, pode ser muito óbvio que haverá uma reunião religiosa. Então um irmão chega às 10, estou aqui a supor, né? Mas depois outro às 10h20 e assim. E ao longo de vários minutos vão chegando um por um para não serem perseguidos. É impressionante como muitos irmãos hoje estão a sofrer por causa de Cristo. Então, irmãos, nós devemos colocar isso no nosso coração. É verdade, orar pela comunidade cristã toda, mas ter uma especial oração por aqueles irmãos que estão naquelas situações de hostilidade, presos, a serem perseguidos, com filhos, às vezes também perguntar por que têm que sofrer na escola. Então, cada um de nós, irmãos, eu convido a todos, a igreja, a sempre em casa, na nossa oração, colocarmos a família que hoje ouvimos, outras famílias cristãs e também que não conhecemos, que alguma vez ouvimos ou por alguma nação, para que o Senhor cuide destas almas e principalmente que também continuem o ministério apesar das dificuldades. Também gostaria de perguntar ao irmão ou ao visitante ou alguém que nos está a ouvir lá em casa. Perguntar se tem o Espírito Santo. A oração cristã, diz aqui, ela é feita no Espírito. Mas sem Espírito não pode haver uma oração efetiva em relação à nossa oração com o Pai. É através do Espírito que Deus nos ouve. É as orações dos cristãos que Deus dá uma especial atenção. Mas a palavra do Senhor diz que ninguém pode ter o Espírito Santo se não crê em Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Sem Cristo não haverá Espírito. Sem Espírito não há uma oração verdadeira. E eu lhe convido para que avalie a sua vida. Tem o Espírito Santo? Se não tem, nós como igreja nos deleitamos em sempre oferecer às pessoas a oportunidade de serem salvas hoje. Não amanhã, porque não sabemos o que vai acontecer. Mas hoje é o dia da salvação, por isso o convidamos a que entregue a sua vida a Cristo e possa desfrutar desta oração comunitária entre cristãos.
Se o irmão está a ter uma vida de oração contínua no Espírito, pela comunidade cristã e pelos missionários, eu lhe encorajo que não desista. Vale a pena mantermos essa oração. Nunca esquecermos dos missionários, das famílias da igreja, das outras igrejas evangélicas. Sempre, independentemente do tempo, da altura, do lugar, estarmos a orar ao Senhor por isso. E para concluir, irmãos, vamos a orar. Vamos a pôr a nossa vida, a nossa igreja diante do Pai, Senhor da nossa vida. Senhor, te agradecemos por esta porção da Tua Palavra, porque Tu nos abres os olhos para entendermos que estamos numa guerra. E essa guerra, Senhor, só podemos ganhar, ficar firmes com uma vida de oração contínua no Espírito, a favor do Teu povo e a favor, Senhor, também da obra missionária. Pai, nós te queremos pedir por cada uma das pessoas que hoje estão a viver num ambiente de hostilidade por causa de Cristo. Queremos te pedir que consoles os seus corações, que nós, na nossa vida, estejamos sempre a pensar neles. Assim como a igreja de Éfeso tinha que comprometer-se a orar pelo apóstolo Paulo, nós queremos nos comprometermos a orar por cada missionário que temos ouvido notícias. Senhor, também te queremos pedir que abençoes as outras igrejas evangélicas que pregam fielmente a Tua Palavra. São diferentes comunidades aqui em Portugal e fora de Portugal que também cada domingo abrem a sua porta para que cristãos e não cristãos possam ouvir uma mensagem clara sobre Cristo. Te pedimos por eles, pelos seus pastores, pelas suas lideranças e pelos seus membros. E, Senhor, que nós continuemos sempre no Espírito, seja aqui no templo, seja em casa, no trabalho, seja onde for, que nós estejamos sempre no Espírito, Senhor, com essa comunhão, com essa intimidade contigo dia e noite. Te agradecemos, Senhor, por ouvir a nossa oração e que nós, como igreja, possamos melhorar e continuar sempre neste hábito. Colocamos todo em nome de Tu Filho amado, Cristo Jesus. Amém.